Olá, buscadores. Este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Clemice Peter. Tudo bem, Clemice? Seja bem-vinda. Tudo bem. Boa tarde, Charles. Seja muito bem-vinda. A gente agradece a sua disponibilidade de trazer as suas leituras hoje para compartilhar conosco. A Clemice, ela é brasileira, ela reside na Índia há muitos anos. Ela residiu em Adyar, na sede da Sociedade Teosófica, lá em Chennai, na Índia, e agora ela passou a residir em Tiruvannamalai, espero ter pronunciado correto, né, onde ela está se dedicando os dias dela à busca do autoconhecimento. E ela tem artigos publicados na revista The Theosophist, que é uma revista mensal, uma revista muito tradicional da Sociedade Teosófica Internacional, e é publicada na própria sede internacional da Sociedade Teosófica, lá em Adyar. E recentemente ela publicou um livro também, que ainda não está disponível em língua portuguesa, ela já está realizando a tradução agora do livro, é possível que seja publicado em 2023, a intenção é publicar em 2023 ainda esse livro, disponibilizar ele em língua portuguesa. E o título é Pathless Land, a Terra Sem Caminhos, famosa frase do Jiddu Krishnamurti. E o livro que ela escolheu para a gente conversar hoje é um livro de autoria da Radha Burnier, intitulado O Caminho do Autoconhecimento. É um livro de bolso, livro pequenininho. Inclusive, eu lembro a primeira vez que eu li esse livro, eu já li esse livro mais de uma vez. Acredito que você também, né, Clemice, tenha lido ele várias vezes. A primeira vez que eu li foi num evento, em 2017, lá no Instituto Teosófico, aqui de Brasília, no Paraíso na Terra. Eu lembro que eu li ele durante um evento, né? Estava ocorrendo um evento ali, várias palestras, e eu vi ele e peguei para dar uma folheada, e como ele é pequenininho, eu acabei naquela tarde lendo ele todo. E fiquei encantado com esse livro, já li várias vezes, já gravei vídeos comentando seus capítulos. Clemice, o que te chamou a atenção nesse texto? Eu sei que ele é um texto, ele é uma conferência da Radha Burnier, né? Uma conferência que a Radha Burnier realizou e acabou sendo transcrita e se transformou em livro. Quais são os tópicos que mais te chamam a atenção, que você acha que mais pode auxiliar quem está nos assistindo, os buscadores espirituais, no caminho do autoconhecimento? Fala um pouquinho para nós sobre a obra. Bem, esse livro, eu não me lembro bem quando foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse livro, mas foi muitos anos atrás, há mais de 10 anos, na verdade. E eu achei, assim, para mim é uma das joias raras, vamos dizer assim, né, produzidas pela Sociedade Teosófica, porque a senhora Radha Burnier, ela é conhecida por ser bem objetiva, né, e a forma que ela coloca a questão nesse livro é ímpar. Ela não deixa margem para dúvidas e é realmente um livro, assim, de se carregar no bolso mesmo. Porque... E o que me chamou muita atenção nesse livro é o título dele, né? Quando eu vi, assim, o título me chamou muita atenção, porque autoconhecimento é uma das coisas que é básica, né? Para quem está nessa busca espiritual. Então, assim, foi mencionado pela senhora Blavatsky também, né? Embora se dê pouca atenção a essa parte que ela fala, inclusive no livro que eu escrevi, eu menciono bastante essa parte que a senhora Blavatsky menciona,
no prefácio da Voz do Silêncio. Né? Quer dizer que antes de dar as instruções de trazer para a gente a Voz do Silêncio, ela chama atenção para a necessidade do autoconhecimento. E então, assim, autoconhecimento realmente é a chave, né, para a busca espiritual. E aí, esse livrinho da senhora Rada me encantou muito, porque ela aborda o tema dessa forma, né? Ela coloca essa questão e coloca o autoconhecimento como a chave dessa busca, né? E aí, quando eu vi, eu não acreditei que se fala tão pouco sobre esse livro e se fala tão pouco sobre esse tema, né? Pelo menos enquanto eu morava aqui, né? Eu não sei hoje, né? Mas na época que eu morava aqui, se falava muito pouco a respeito dessa questão do autoconhecimento, né? E no livro, bem no comecinho desse livro também, é engraçado como essas coisas estão bem no comecinho, né? A senhora Rada também coloca uma questão que é muito importante, que é fundamental, que ela fala que o autoconhecimento é o resultado, vem da bondade. Então, assim, que você não chega ao autoconhecimento se você não tiver bondade, se você não tiver sensibilidade. Sensibilidade não no sentido de, eu sou uma pessoa sensível, não é isso. Mas nesse sentido de você perceber a necessidade do outro. Empatia talvez coubesse melhor, melhor do que sensibilidade. Então, assim, o autoconhecimento é fruto da bondade. E são duas coisas que se fala tão pouco hoje em dia. E foram coisas que foram faladas, assim, a exaustão por Jesus Cristo, né? Inclusive, ele fala, fora da caridade não há salvação, que é a mesma coisa, né? Que vem dessa questão de bondade, de você ter empatia, de perceber que o outro precisa de ajuda e se dispor a ajudar. E em vários outros ensinamentos, isso também foi trazido. Por exemplo, um ensinamento bem antigo, que é o dos gregos, né? Eles também falaram: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Ou seja, a forma de conhecer o universo não é através de livros, não é através do telescópio, não é nada disso. É através do autoconhecimento. Isso nos foi dito há mais de 2000 anos atrás, porque os gregos eles vieram antes de Jesus Cristo, né? O ensinamento deles precedeu a vinda de Cristo. Eles ensinaram, talvez, eu não sei exatamente 500, 400 anos antes. Mas, enfim, todos esses filósofos gregos que a gente conhece, né? Eles são datados antes de Cristo. Então, são ensinamentos muito antigos, mas a gente não presta a atenção que eles atenção devida, atenção que eles exigem que se dê, né? Então, assim, quando eu cheguei, que eu vi esse livrinho da senhora Rada, eu fiquei simplesmente encantada. Cada frase, cada palavra nesse livro assim, é uma coisa para você realmente meditar profundamente sobre tudo. E traz uma percepção muito profunda, né, da necessidade humana desse se conhecer. E se conhecer não é assim, eu gosto de café, eu não gosto de açúcar, não é isso. É esse autoconhecimento hoje em dia, as pessoas têm uma tendência a acreditar que é uma coisa assim de me conhecer. Mas, na verdade, o autoconhecimento é o desvendar da mente, né? É o entender o funcionamento, como é que a nossa mente funciona. De onde vêm as nossas vontades, de onde vêm as nossas preferências, por que a gente reage a tal coisa e não reage a outra coisa, e por que a gente reage da forma como reage às coisas. Enfim, entender o mecanismo da mente. Então, assim, e isso é tão interessante, porque quando a senhora Rada coloca no livrinho, né, Em Busca do Autoconhecimento, que o autoconhecimento é resultante da bondade, isso aí
abre uma outra questão, que significa que o autoconhecimento, ele não vem através de ler livros, ele não vem através de nada que se possa fazer, né? Vem através de um estado interior de disponibilidade para o outro, né? Quando a gente tem esse olhar para a necessidade do outro. Uma Rada, ela é uma autora mais recente, né? Ela desencarnou em 2013, então, diferente de outros autores que viveram no século XIX, como Blavatsky, ela também, eu acho interessante que ela acaba costurando o que os outros autores que vieram antes dela apresentaram. Então, nesse livro, ela cita Blavatsky, essa questão, né, do autoconhecimento está relacionado com a bondade, é um princípio, né, que aparece em Ocultismo Prático, aparece em A Voz do Silêncio e outras obras de Blavatsky. A Blavatsky diz: busque o autoconhecimento por puro amor, né, e o autoconhecimento irá coroar o seu esforço. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Clemice Peter sobre o livro O Caminho do Autoconhecimento, de autoria da Rada Burnier, um livro de bolso publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Clemice Peter sobre o livro O Caminho do Autoconhecimento, de autoria da Rada Burnier, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Um livro pequeno, de bolso, mas que trata de vários assuntos de maneira muito inspirada, muito didática também. Ele é um livro muito acessível, né? Você não precisa ser um erudito para compreender os temas que ela aborda da maneira que ela aborda. Clemice, ao longo do livro, a Rada vai abordando, cada capítulo, né? Ela vai abordando vários temas. E ela começa falando sobre o sofrimento, né? O sofrimento e o mal. Depois ela vai abordando outros temas. Traz um pouquinho para nós alguns conceitos abordados no livro, para quem está assistindo, poder ter uma amostra, né, da obra, e assim despertar o interesse para depois procurar a leitura do livro na íntegra. Sim. Já no primeiro capítulo, ela aborda um tema bem interessante, que é o sofrimento e o mal, né? Como você falou. Ela fala, segundo o antigo Katha Upanishad, aquele que só vê diversidade aqui passa da morte para a morte. É desnecessário dizer que, havendo a diversidade, que o homem cria o sofrimento psicológico para si mesmo. Ao separar o eu do você e de todos os outros, ele passa sua vida competindo em conflito, tentando em vão ser mais poderoso, mais importante, mais reconhecido, e assim por diante. Então, nesse pequeno trecho que abre o primeiro capítulo do livro, ela chama atenção para essa questão. Hoje em dia fala-se muito nessa questão da diversidade, né? E tem-se a impressão de que a gente deve aceitar a diversidade, né? Eu não sei, eu tenho um problema com essa questão, porque eu acho que não compete a ninguém aceitar um fato, né? O fato por si é um fato. Não cabe a ninguém aceitar. Ele está ali e é fato, né? Os advogados costumam dizer que contra fatos não há argumentos, né? E então, assim, dizer assim, eu não aceito um fato é um sinal até de ignorância, né? Porque não tem nada que se possa fazer. Né? O sol nasce todo dia e é um fato. Não é uma questão, eu aceito ou não aceito. Então, assim, quando a gente fala em aceitar diversidade, a gente está, na verdade, passando o recibo de ignorância, porque
a diferença, as diferenças, as pessoas são como são, as coisas são como são, é um fato. Então, assim, se a gente fala que precisa aceitar, é porque a gente não está aceitando, né? Porque a gente está se rebelando contra fatos. E isso, por si só, já mostra uma certa falta de inteligência, né? Então, assim, mas essa diversidade que a gente fala que deveria aceitar é uma coisa muito superficial, que é uma expressão bem superficial das coisas. A verdadeira essência das coisas e das pessoas e do mundo é muito mais profunda. E se a gente se move nessa superficialidade, se a gente é muito superficial, a gente vai ver as coisas como com essa ideia de diferença, de diversidade, né? Mas a raiz de todas as coisas é a mesma, é uma só, embora a expressão seja diferente, né? E aí, quando a gente vê as coisas como desconectadas e como diferentes, a gente acredita que cabe a nós aceitar ou não aceitar. Mas quando a gente vê as coisas como frutos da mesma raiz, né? Galhos da mesma árvore, então essa questão de aceitar ou não aceitar nem aparece, nem surge, né? É uma coisa simplesmente natural. Então, assim, e ela fala ainda mais, ela fala que quando a gente vê essa diversidade, que quer dizer que quando a gente está nessa superficialidade, quando a gente vê a vida de forma muito superficial, a gente cria sofrimento psicológico. E aí, o convite dela, ela mais para frente ela vai falar sobre isso, né? O convite dela é para sair dessa superficialidade e ver as coisas de uma forma mais profunda. E para que isso aconteça, que é o título do livro dela, né? A gente precisa se aprofundar na gente mesmo, né? E aí ela também coloca que enquanto a gente vive nessa superficialidade, a gente tem essa necessidade de ser mais, de alcançar mais sucesso, alcançar mais sabedoria, alcançar, seja lá o que for, né? Então, essa busca incessante de ser mais, de conquistar mais e de ter mais, vem dessa percepção de que as coisas são separadas da gente mesmo, né? Dessa falta de percepção da unidade e que é criada pela falta de autoconhecimento. A Radha é uma indiana, né? E o próprio pensamento teosófico ele é muito estruturado nas religiões de matriz indiana. E na Índia você tem as tradições dualistas e não dualistas. Você tem algumas tradições como o jainismo, que vê as coisas separadas, né? Espírito e matéria. E você tem outras tradições que, como a Vedanta, né? O Advaita Vedanta, por exemplo, e vê tudo como uma coisa só, semelhante um pouco ao monismo dos gregos, como você citou os gregos no primeiro bloco, e um pouco nesse sentido, né? O pensamento teosófico ele vai muito nessa direção do monismo, do não dualismo, então vê tudo fazendo parte de uma coisa só, nem fazendo parte, né? É uma coisa só, uma única essência, que tem a sua pluralidade na manifestação. Então, em essência, é uma coisa só, na manifestação também é uma coisa só, mas ela tem muitas formas aparentes, externas, de se manifestar, enquanto, em essência, é a mesma manifestação que está ali atuando, né? A mesma presença, a mesma vida da qual todos nós fazemos parte. Clenice, nosso tempo está se aproximando do final. Para encerrar, que conceito que você gostaria de trazer do livro
para despertar a curiosidade aí do possíveis leitores, quem está nos assistindo, né? Poder despertar para essa obra. De que maneira você acha que essa obra pode auxiliar no caminho do autoconhecimento? Bom, essa obra, como você já falou no começo, né, no bloco anterior, ela é bem didática, ela leva o leitor a refletir de uma forma como a gente raramente tem a oportunidade de refletir. Raramente a gente encontra uma pessoa ou um livro que leve a gente para uma reflexão fora da caixinha, vamos dizer assim, né? E esse livro, ele tem essa característica, né? Ele aborda a questão autoconhecimento de uma forma completamente inovadora e de uma forma completamente diversa de tudo que eu já havia lido antes. Então, eu acho que vale muito a pena ler esse livro. As pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, é um livro que eu recomendaria demais, porque ele realmente tem essa característica de levar o leitor a um olhar diferente sobre essa questão do autoconhecimento. As conexões entre outros autores e outros textos também. Uma coisa que me chamou a atenção nesse livro é que ele tem muitas citações. Então você encontra muitas citações de A Voz do Silêncio, de Ocultismo Prático, As Cartas dos Mahatmas, né, entre outros livros, alguns publicados pela Editora Teosófica, alguns que ainda não foram publicados, né, e então você consegue encontrar a conexão entre autores diferentes, de épocas diferentes, e muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Didaticamente se fala dos autores do movimento teosófico como primeira, segunda e terceira geração, né? Então, primeira geração os fundadores, segunda geração aquela turma ali da Annie Besant, Leadbeater, e terceira geração justamente os mais recentes, Radha Burnier e seu pai, Shrihan, né? E o próprio Krishnamurti, que era seu amigo próximo, tiveram aí um convívio bem próximo, né? Até quase, eu ousaria dizer, quase uma relação de instrutor e aprendiz, eles dois ali, né? Uma proximidade bem grande. Então, ele traz algo quase inédito na literatura teosófica, porque geralmente cada livro fala de si mesmo, né? Você pega um livro de um autor, ele fala do assunto que ele está se propondo. E esse ele traz o assunto que ele está se propondo, mas ele acaba conectando outros autores, outros livros, e você consegue ver, ao menos para mim foi assim, você consegue perceber uma linha narrativa comum entre esses autores e essas obras. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Clemice Peter sobre o livro O Caminho do Autoconhecimento, um livro de bolso publicado no Brasil pela Editora Teosófica, de autoria da Radha Burnier. Clemice, gratidão pela sua presença. Obrigada. E nos vemos no próximo encontro.